Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Esse é um texto aqui muito legal. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, uma mulher séria, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este homem passa sempre por nós, é um homem santo de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Parece a Georgia aqui montando os detalhes, né? Olha que legal. Não era só um quarto, uma cama, não, mas tinha uma mesa, um candeeiro, quer dizer, um abajur para aquela época, né? E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia em que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo carinho. Pelo que, o que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu possa falar ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do povo, quer dizer, graças a Deus não estou precisando de nada. Então disse ele: eis que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama ela outra vez. E chamando ele a ela, se pôs à porta. E ele disse: este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Imagino quantas pessoas já tinham falado alguma coisa para ela e não aconteceu, e ela está chocada. E não minta para mim. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Vamos orar? Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra e pedimos graça e sabedoria, Senhor, para compartilhar e trazer vida sobre estas vidas. Usa, Senhor, os meus lábios, minha mente. Perdoa os meus pecados, ó Pai. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para trazer direção e força para cada vida. Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, domingo de manhã eu sempre gosto de falar sobre vida cristã. E o que tem vindo ao meu coração é a frase salvo para servir. Salvo para servir, ou salvos para servir. Salvo para servir. Vamos falar juntos? Salvo para servir. Salvo para servir. Essa é a visão de Deus a nosso respeito, que a gente foi salvo para servir. A gente foi salvo para ser útil. Lembra que o Senhor disse: e tu serás uma bênção. E tu, disse lá para Abraão, né? E tu serás uma bênção. Salvo para servir. Salvo para ser luz. Salvo para ser sal. Salvo para ser resposta. É interessante como isso é muito forte na Bíblia, que a gente foi salvo para resplandecer a glória de Deus. As pessoas vão entender sobre Deus olhando para as nossas vidas. Tem um pensamento que eu acho muito legal, que diz que talvez você seja a única Bíblia
que eles lerão em toda a vida deles. Quando você diz para uma pessoa do mundo, olha, leia a Bíblia, ele lê, não entende nada, e você vai poder dizer, então leia a minha vida, porque se você ler a minha vida, você vai estar lendo a Bíblia. Não foi isso que Paulo falou? Paulo dizia, olha, você precisa entender, tinha um momento que ele falou, ó, pessoal, sede pois meus imitadores, olha para mim, que vocês vão entender quem é Deus, o que Deus está fazendo. Então eu penso que nós temos que sempre ter essa visão. Fomos salvos para servir. Muitos, graças a Deus, já têm essa visão, né? Cheguei aqui, o pessoal lá na porta, já tem o pessoal que tem essa visão, que é salvo para servir. Mas muitos ainda estão naquele processo de compreensão, que a gente é salvo para ser luz, salvo para ser resposta. Às vezes eu ouço crentes dizendo, eu não aguento trabalhar naquela empresa, porque lá só tem gente, só tem ímpio lá, né? Só tem, e eu não aguento mais, porque é um problema. Não, você não entendeu, você é a luz lá, você é a bênção de Deus lá, você é o instrumento de Deus. Lá na faculdade, na escola, no trabalho, Deus te colocou ali, para que você seja instrumento. Você foi salvo para ser resposta. Quando o crente tem essa visão, fica muito mais fácil viver. Porque quando a gente não tem essa visão, tudo nos aborrece, tudo é chato. E por quê? Porque vem um monte de porquê na mente. Mas quando a gente tem essa noção, a gente foi salvo para servir. Quer dizer, a gente é a bênção de Deus para esse tempo. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê quantas pessoas foram levantadas para aquele tempo. Moisés foi levantado para aquele tempo, Ruth foi levantado para Noemi, Davi foi levantado para aquele povo, apóstolo Paulo e assim por diante. E você foi salvo para ser bênção aonde você estiver. Se você tem esta consciência, você não vai ter inveja, nem ciúmes, porque você vai orar por pessoas e pessoas serão muito abençoadas, às vezes mais abençoadas do que você, mas não importa, você foi salvo para servir, amém ou não? Amém? Então olha para quem está ao seu lado e diz, você foi salvo para servir, meu irmão. Eu acho muito legal quando a gente tem essa consciência de que em qualquer lugar que você está, você é o instrumento, você é o embaixador, você é o servo do Senhor, e aí fica muito mais fácil a gente viver e ver a glória de Deus permanente na nossa vida. Algumas coisas me chamam a atenção na história desta moça, eu queria destacar e pensar um pouquinho com você. A primeira coisa que me chama a atenção aqui no versículo 8, diz assim, e ali havia uma mulher grave, na minha versão diz grave, que significa uma mulher séria, uma mulher temente a Deus, temente a Deus. Veja como é forte esse relacionamento com Deus, veja como é forte isso, relacionamento com Deus, adoração, louvor, veja como isso é forte. Relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vai te projetar, vai te abençoar. Vocês lembram disso? Falei com vocês ontem sobre isso, né? Relacionamento com Deus. Essa moça, ela é uma moça séria, que se relacionava com Deus. Automaticamente, Deus coloca ideias na nossa cabeça. Muitos anos eu passei por uma experiência financeira e comecei a aumentar meu dízimo. E quando eu comecei a aumentar de 10 para 11, 11 para 12 e tal, tem toda uma história aí, Deus começou a me dar algumas ideias na administração pessoal, financeira, e algumas ideias na administração da igreja. E Deus começou a abençoar a minha vida e abençoar também a igreja. E eu me lembro que dois rapazes conversando comigo disseram, essas ideias que você teve, que você tem, antes de aumentar o dízimo, você tinha essa ideia? Eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade, antes eu não tinha.
Mas quando eu comecei a aumentar o meu dízimo, algumas coisas começaram a acontecer. Eu acho muito legal que o relacionamento com Deus, quando você decide não ser simplesmente um crente, mas você quer ser mais que um crente, você quer usufruir da presença de Deus. Veja que todos os personagens bíblicos que desenvolveram esse relacionamento com Deus em adoração, em conhecimento da palavra, todos esses homens começaram a viver coisas maiores. Eu fico imaginando, meu irmão, quantas coisas você poderia já ter vivido, ou quantas coisas você vai viver quando você desenvolve um bom relacionamento com Deus. Essa moça, ela era uma moça séria, temente a Deus. E quando aquele homem passava por ali, Eliseu passava por ali, ela começou a observar, é um grande homem de Deus. E ela teve uma ideia de fazer um quartinho lá para ele. Eu queria que você compreendesse, meu irmão, que você foi salvo para servir. E o relacionamento seu com Deus vai te colocar em lugares maravilhosos. Portas se abrirão, não porque você merece, é que o relacionamento com Deus nos leva a viver coisas extraordinárias. Às vezes eu vejo pregadores falando, não é tudo bênção. Meu irmão, como não? Como não? A própria vida que a gente tem é uma bênção. A nossa família é uma bênção. O sustento que Deus tem nos dado. Olha a provisão. Eu vi aqui a propaganda sobre as cestas básicas, ajuda, tal. Eu vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo que tem ajudado, que traz um alimento, tem faltado na tua casa? Não tem como. Todo mundo que tem um coração generoso vai ver a glória de Deus na sua vida. A gente foi salvo para isso. Não simplesmente para frequentar a igreja, para vir aqui. Não, nós somos salvos. Aqui eu chamo de quartel-general, né? Que a gente se reúne para poder ouvir qual a estratégia, o que nós vamos fazer. E a gente recebe a palavra, a gente adora o Senhor. Mas o verdadeiro cristianismo a gente vive lá fora. É lá em casa, é no trabalho, é na rua, é na faculdade, é na escola. Aonde eu estiver, é ali que eu vou ser o verdadeiro cristão. E o relacionamento com Deus vai te livrar de arapucas. O relacionamento com Deus vai te livrar de ciladas do mal. O relacionamento com Deus vai abrir os teus olhos, vai te projetar, vai te abençoar. Por isso, meu irmão, a primeira coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela tinha esse relacionamento com Deus. E isso foi muito importante para ela, e assim será na tua vida também. Olha, não existe nada tão bom que não possa melhorar. Não existe nada tão bom. Não, mas a minha vida está boa. Você não viu nada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado. Nos fala juntos. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a tua vida está boa, pois pode desenvolver esse relacionamento mais profundo com o Senhor, porque coisas maiores vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Amém, querido? A segunda coisa que me chama a atenção na história dessa moça, diz aqui que ela era uma moça que observava. Versículo 9 diz assim: e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado. Quer dizer, uma moça, uma mulher observadora, cautelosa. Ela não queria fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Então ela observou. Uma vez ele passou por ali, outra vez ele passou, e ela chamou ele para não, vem aqui, toma um café com a gente e tal. Ele veio, comportamento, criteriosa, vamos chamar assim, muito criteriosa. Eu acho que a gente, muitas vezes, por falta de observar, de critério, às vezes a gente entra em cada cilada, fala a verdade, né? A gente estende a mão para quem não quer nada, e às vezes a gente até desgasta a nossa fé,
porque a gente fica orando, 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 e a pessoa não quer nada com Deus. Eu me lembro que eu tinha um camarada na igreja, já contei isso aqui, mas só repetindo, tinha um camarada na igreja que me dava muito trabalho. O cara é sem vergonha, muito sem vergonha. Mas eu gostava muito dele, e eu acreditava na recuperação, na mudança de vida dele. E eu gastava a minha fé, orando por ele, intercedendo por ele. Deus, põe as tuas mãos, e o cara sempre aprontando, sempre. Um dia eu não aguentava mais, eu falei, Deus, fala comigo, e abri a Bíblia. E quando eu abri em 1 Samuel 16, verso 1, que diz assim: até quando terás dó de quem eu tenho rejeitado? Eu falei, meu Deus, eu estou gastando a minha fé. Porque quando eu digo gastando a minha fé, é porque quando a gente ora muito, a gente fica, Deus, por que não respondeu? Deus, por que está acontecendo? A ideia é que Deus está falhando, que estou orando, a chave está na oração, eu estou orando, as coisas... E Deus disse para mim, até quando você vai ter dó de quem eu tenho rejeitado? Deixa nas minhas mãos. E a partir daquele momento eu decidi não ficar queimando mais a cabeça, e entreguei nas mãos de Deus. E olha, meu irmão, nas mãos de Deus é muito melhor, viu? É muito melhor, porque Deus esmaga a gente para nos salvar, para nos abençoar. A gente tem que ter essa certeza. O que eu acho legal nessa moça aqui é que ela observava, criteriosa, observando, pensando. Não deixe de crer que o Senhor tem respostas maravilhosas para você. Mas ao mesmo tempo, não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mateus capítulo 10 diz que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Simples, mas prudente. Eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus capítulo 10, capítulo 7. Só um texto que eu acho muito legal. Mateus capítulo 7. O versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Vamos falar juntos? Por seus frutos os... Jesus está alertando, dizendo: acautelai-vos, observe, pense, cuidado, não ponha a tua mão em qualquer cumbuca, devagar, calma, pensa. Verso 17: assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu acho legal essa observação de Jesus, quando ele disse: cuidado. A vida do crente é uma vida de emoção. A vida do crente é uma vida dinâmica. Nós nunca sabemos o que vai acontecer naquele dia. Na verdade, nós só temos como palpável mesmo só o dia de hoje. A gente faz planos para amanhã, para depois de amanhã, para daqui um mês, para daqui. A gente faz planos. Mas a única coisa concreta que a gente tem é hoje. E o hoje precisa ser vivido com intensidade, orando ao Senhor, exaltando o seu nome, mas com muita cautela diante dele, porque muitos se levantam
Às vezes até bobeira, tem alguns irmãos que falam determinadas coisas que machucam a gente, e ele vai dizer, não, mas não foi por mal, você entendeu mal. Tudo bem, o que eu não posso, meu irmão, é perder a bênção de Deus na minha vida. Não esqueça disso. Você foi salvo para servir. Você foi salvo para ser bênção. Você foi salvo para ser resposta. Você foi salvo para que a glória de Deus seja vista na tua vida, em nome de Jesus. O teu lar ainda abençoa o lar dos outros. O que Deus está fazendo na tua vida ainda será uma grande bênção sobre a vida dos outros. Então, cautela. Não tome nenhuma atitude sem falar com Deus. Não vá agindo por conta própria. Consulte ao Senhor. Porque, meu irmão, Deus tem tantas bênçãos para você. Eu queria que você entendesse que o nosso Deus, Ele é inesgotável. E Ele faz milagres, e Ele gosta de fazer milagres. Amém? O nosso Deus tem prazer em fazer milagres. Por isso, meu irmão, fica assim com Ele, viu? Pertinho dEle, amando ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nenhum problema é tão grande que o Senhor não possa te dar uma direção, uma solução. A terceira questão que eu acho muito legal está aqui no versículo 10, quando ela diz assim, façamos. Eu acho muito legal essa expressão, porque façamos é uma ação. Alguém precisa de você. E tem coisas, meu irmão, que a gente não precisa nem orar. Será que é da vontade de Deus que eu traga um alimento para ajudar? Não precisa orar. Será que é da vontade de Deus que eu perdoe? Não precisa nem orar, tem que perdoar. Será que é da vontade de Deus que eu acalme o ambiente? É da vontade de Deus que você acalme o ambiente. Será que é da vontade de Deus que eu dê o meu dízimo? É da vontade de Deus que você dê o seu dízimo. Então, tem muitas coisas que a gente não precisa nem... É uma questão de relacionamento com Deus. A nossa vida, a nossa mente vai abrindo. E o que eu acho muito legal na vida desta moça, que ela não só era uma mulher temente a Deus, uma mulher que observava, mas uma mulher de ação. Que ela fazia, ela fez. Ela chegou para o seu esposo e disse, olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um homem de Deus, vale a pena. Vale a pena. Eu sei que vocês têm aqui a Missão Vida, e nós lá temos a Operação Vida, que é o nosso ministério com morador de rua. E é muito legal, porque tem que fazer. A gente crê no poder de Deus. Quando me perguntam como é que a Operação Vida começou, começou porque eu era novo no ministério, iniciando, apareceu um bêbado na porta de casa e pediu alimento e tal. Eu falei, não, que alimento eu não iria dar, mas que ele viesse no culto. Ele veio, falei de Jesus, ele aceitou a Jesus, e aí eu falei, agora, o que eu faço? Eu falei, vai embora e volta no próximo culto. Na verdade eu não sabia o que fazer com ele. E no outro culto voltou ele e mais um. E eu falei, volta sem bebida. E voltou ele e os dois tremendo. Não tinham bebido. E aí eu olhei e falei para minha esposa, o que a gente faz com esses caras? E aí a gente teve uma ideia, vamos pôr eles para morar com a gente? E eles começaram, tinha um quartinho lá no fundo, colocamos eles lá para morar com a gente. E foi passando o tempo. O Vladimir foi para São Paulo, a nossa igreja de São Paulo. Lá ele conheceu uma moça, casou, graças a Deus. O Zé Carlos foi para São Paulo, mas se meteu em encrenca, foi assassinado. E aí começa, o que a gente pode fazer? E começamos assim a trabalhar com esses moradores de rua. É muito legal porque eu sempre digo que essa moçada
Tem muita gente bonita, tem muita gente boa, muita gente capacitada, mas o diabo usou determinadas situações, a bebida, as drogas, e afundou a vida deles. E assim nós atendemos hoje uma média de 25 a 30 por dia, casos novos por dia. Santos, para quem conhece Santos é uma cidade, para quem não conhece, né? Santos é uma cidade plana. Então é uma cidade boa, plana, que tem chuveirinho na praia. Então o pessoal tem onde tomar banho. Tem muitos restaurantes na orla da praia. Então o morador de rua fica parado em frente ao restaurante. Então, para se livrar daquele camarada, eles dão comida. Então ele tem comida, ele tem banho. O sistema de albergue lá em Santos são 2 organizações, onde eles podem dormir 15 dias numa, 15 dias na outra. Então durante um mês aí eles tem roupa lavada, tem toda a estrutura. E tem muito lixo, então eles pegam aqueles carrinhos e andam pela cidade. Então é uma cidade que proporciona para eles também uma facilidade. E os municípios deságua esse pessoal lá em Santos. Então sempre tem muitos. E a gente tem procurado ser resposta de Deus para essa vida. O que eu acho legal é a expressão aqui, façamos. Meu irmão, não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar o outro. Nós estamos com um projeto lá de cestas básicas para as igrejas, em que a gente começou na época da pandemia. A gente começou como todo mundo, vamos fazer 1000 cestas, e começamos, mas daí começamos a distribuir para as igrejas. Esse é um outro projeto que a gente só manda para as igrejas. Cada 15 dias, são a média de 3, 4 igrejas que recebem esses alimentos, para que possam levar lá na periferia, lá onde estão os aflitos. Quando nós começamos, a ideia era 1000, porque estava na pandemia, todo mundo fazendo 1000. Só que depois que chegamos a 1000, pensamos, vamos parar? Não dá para parar. E continuamos. Nós passamos agora a casa de 75 toneladas de alimento. É um milagre, meu irmão. Para nós, eu falo isso com muita alegria. E eu sempre levanto essa questão. Todo mundo que contribui, tem faltado? Não tem faltado. Por que não vai faltar? Tem coisas, meu irmão, que você não tem nem que orar, tem que fazer. Eu acho legal essa mulher, ela diz, façamos. Conversou com sua esposa, diz, vamos fazer. Vamos tomar essa atitude. Será que eu devo orar? Deve orar. Será que eu devo ajudar? Deve ajudar. Quando você toma essas atitudes, que eu chamaria de generosidade, fala para quem está do seu lado assim, diz assim, Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Você crê nisso? Deus está vendo. Mateus 25 diz assim, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive nu, você me vestiu, eu tive com sede, você me deu água para beber, eu estive enfermo, você me visitou, eu estive preso e você esteve lá comigo. Senhor, quando nós fizemos isto? Quando você fez, por conta própria, por iniciativa própria, quando você fez, eu estava vendo, eu vi. Eu acho legal esse texto de Mateus 25, meu irmão, porque, primeiro, a atitude, a generosidade. A generosidade é uma coisa para Deus tremendo, porque Ele é generoso conosco. Então, quando a gente decide ser generoso, nós estamos entrando em sintonia com Deus. A generosidade, a bondade, isso faz parte da característica de Deus. E quando a gente vai entendendo isso, lembra quando os discípulos disseram para Jesus, olha, o povo está aí, não tem pão, é melhor dispensar o pessoal, cada um vai para a sua casa. Olha o que Jesus disse, dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Porque generosidade deve ser uma característica fundamental da vida cristã. Generosidade na igreja, generosidade no mundo, generosidade, bondade. Há outro aspecto que eu acho muito legal nesse texto,
de Mateus 25 é a iniciativa. Porque eu tive fome, você me deu de comer, porque eu tive sede. Iniciativa. Então aquele povo vai perguntar, no texto lá diz assim, então me perguntaram, mas Senhor, quando te vimos nu, quando te vimos com fome, quando você fez? Por conta própria. Quando você fez por conta própria, eu estava vendo. E outra coisa gostosa que eu acho nesse texto é a motivação, né? A motivação não era outra a não ser bênção. Não tinha. Porque tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber. Mas qual a motivação? Quando nós temos esta visão, meu irmão, nós somos salvos para servir. Fomos salvos para ser bênção. Fomos salvos para estender as mãos. Fomos salvos para socorrer. Dentro de casa, na família, no trabalho, aonde eu estiver. Você é a bênção de Deus para esta geração, para aquele povo onde você convive. E qual a motivação? É comum as pessoas falarem, meu Deus, a gente faz, ninguém elogia, ninguém repara. E nós muitas vezes temos, os mais antigos aqui lembram, né? O efeito Mutley. Medalha, 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 medalha. Quer dizer, está sempre querendo medalha, sempre querendo valorização. Meu irmão, o que você está fazendo é para a glória do Senhor. Ele vai recompensar. O texto diz, entra no teu quarto, fecha a porta, porque o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Quando você tem esta visão, meu irmão, Deus sempre vai levantar pessoas para ser bênção na sua vida também. Eu sempre gosto de contar que um dia eu estava tão chateado, tão triste. E eu cheguei na igreja, a gente como pastor, está sorrindo, aleluia, glória a Deus. Mas por dentro eu estava muito chateado. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu te amo tanto, te admiro tanto. E começou a falar um monte de coisa. Ele estava me elogiando. Ele pensava que estava me elogiando. Na verdade, Deus estava usando ele para me levantar, porque eu estava muito abatido por dentro. Muito. Depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de conversar isso com ele. E disse, meu irmão, naquele dia, você foi boca de Deus para a minha vida. Eu estava tão para baixo. Estava tão triste. Mas você surgiu ali para me levantar. Você foi usado por Deus. Porque eu penso que muitas vezes a gente pensa que a gente não serve para nada. Que Deus não nos usa. Engana-se. Porque a tua simplicidade, a tua seriedade. Tem pessoas que são tão caladinhas e são usadas por Deus. O testemunho, o comportamento, inspira a gente. A motivação. Nunca faça as coisas na expectativa dos outros. Deixa Deus te elogiar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus levantar pessoas para ser resposta dele sobre a sua vida. Mas o que você tem que fazer, faça. Você foi salvo para servir. Vamos falar juntos? Salvos para, mais forte, salvos para servir. E a última questão que eu queria abordar com você é que muitas coisas, muitas respostas de Deus estão escondidas em atitudes de generosidade. Vou repetir para você, muitas respostas de Deus estão escondidas em atitudes de generosidade. Meu irmão, tem hora que a gente, sem querer, a gente está tardando. Muitas respostas de Deus para as nossas vidas. Essa mulher não tinha filhos. Quando ela disse assim, não minta para mim, nitidamente essa mulher já devia ter passado por algumas experiências amargas. Sempre vem aquele irmãozinho, não, Deus está me revelando, tal, e nada aconteceu.
Vem o outro lá, não, porque Deus vai, e nada aconteceu. E o Eliseu aqui era mais um falando. E ela diz, não minta para mim. Porque a expectativa dela, o que ela fez, não fez em troca de uma bênção. Ela simplesmente fez por fazer. Era uma mulher temente a Deus, se relacionava com Deus. Deus colocou aquilo no coração. Era uma mulher de ação, de observação. Viu aquele homem, falou para o marido, vamos preparar um lugar aqui. E aqui era o ponto final dela. Mas para Deus não. Muitas bênçãos estão escondidas atrás da generosidade. Não tenha medo de ser bom. Não tenha medo de servir. Não tenha medo de ser bênção de Deus na vida dos outros. Eu quero que você entenda que muitas bênçãos estão escondidas atrás da generosidade. A maior prova de fé é a obediência. Deixa eu repetir, meu irmão. A maior prova de fé, que você realmente crê em Deus, é a obediência. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Malaquias 10 diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, vou abrir as janelas dos céus, vou repreender o devorador, o teu trabalho será produtivo. E o verso 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Dá para você entender que muitas bênçãos dependem de algumas atitudes voluntárias nossas. Quando a gente toma atitude. O texto diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes. O ouvir está em aplicar, em praticar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor. Então dá para você entender que muitas respostas de Deus estão escondidas atrás da generosidade, da bondade, do servir. Vida cristã, meu irmão. Salvos para servir. Olha, meu irmão, eu anotei aqui que muitos milagres estão perto de você, na sua mão. Cuidado para você mesmo não ser o problema, que você não atrapalhe a ação de Deus na tua vida. Por natureza nós somos egoístas, por natureza nós queremos a bênção. Se eu perguntar aqui quem quer uma bênção, todo mundo quer, e tem muitos, eu vim buscar a minha bênção, eu quero a minha bênção, mas hoje eu quero estimular você, ser tu uma bênção, seja você resposta de Deus para aqueles que estão perto de você, dentro da tua casa, tua família, teus filhos. Muitas bênçãos estão escondidas atrás da generosidade. Em nome de Jesus, não atrapalhe a sua vida, não atrase a sua vida. Creia no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Feche teus olhos, por favor. Baixe a sua cabeça. Salvos para servir. Salvos para ser bênção, salvos para ser resposta de Deus. Esse é o nosso papel. Feche teus olhos. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Povo que se chama pelo teu nome. São vidas que vieram, Senhor, para receber uma palavra. Alguns estão pelas redes sociais, mas nós estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a nossa fonte de vida, de esperança. A nossa eternidade está nas tuas mãos.
Tu és maravilhoso, Senhor. Assim, eu invoco a Tua bênção sobre estas vidas, que esta palavra não se perca, Senhor, mas possa estar muito forte, que o relacionamento contigo vai nos levar a coisas maiores, o relacionamento contigo vai nos projetar, vai nos abençoar, que ser cauteloso é o que diz a Tua palavra, prudente. Senhor, nós recebemos a Tua palavra, queremos ser pessoas de ação, ó Pai, que se movem, que não simplesmente acreditam, mas que se movem, que praticam, que vivem aquilo que creem. E sabemos, ó Pai, que muitas bênçãos nos alcançarão. Assim diz a Tua palavra: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as bênçãos os alcançarão. Nós cremos nisso e tomamos posse desta palavra. Nós Te louvamos. Muito obrigado. Que a Tua bênção esteja sobre este povo, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo o desafio nesta manhã. Quero ser bênção, quero ser resposta. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos.